Seja muito bem-vindo ao mundo do saber, onde a fé encontra o entendimento e onde os olhos espirituais se abrem para enxergar o invisível. Você já se perguntou por que o Irã aparece cada vez mais nos noticiários do mundo todo? Ameaças de guerra, alianças secretas, ambições nucleares? Mas e se eu te dissesse que tudo isso já estava escrito há milhares de anos nas páginas da Bíblia? Não com o nome de Irã, mas sob outro nome muito mais antigo, Pérsia. O que poucos sabem é que o Irã não apenas tem uma origem bíblica, mas também um destino profético, já revelado em detalhes nas Escrituras. Um destino que começa no Gênesis e termina nas visões apocalípticas de Ezequiel e Daniel. Hoje, você vai descobrir uma das histórias mais ocultas e poderosas da Bíblia, uma história que envolve reis, profetas, guerras e até um decreto que mudou o destino de Israel. Uma história que conecta o passado ao presente e revela o futuro do mundo que conhecemos. Prepare-se, você vai ver como o Irã, desde a sua origem, já estava envolvido em um enredo divino, sendo usado por Deus tanto como libertador, quanto como instrumento de juízo nos últimos dias. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no passado remoto de Elão e Madai, os ancestrais da antiga Pérsia. Vamos caminhar pelos corredores do Império de Ciro, descobrir os segredos das visões de Daniel e entender por que o nome Irã ainda ecoa nas profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Tudo com base na Bíblia, tudo conectado com o que está acontecendo hoje em dia. E se você acha que já ouviu tudo o que havia para ser dito sobre o Irã, prepare-se para ser surpreendido, porque o que vamos revelar aqui quase ninguém ousa ensinar. Por isso, assista até o final e comente: você acredita que o Irã está cumprindo seu papel profético nos nossos dias? Desde as primeiras páginas da Bíblia, após o grande dilúvio, a humanidade foi reconfigurada por meio dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 troncos familiares nasceram todas as nações da terra. E, entre os nomes que aparecem na genealogia de Gênesis 10, 2 em especial carregam um peso profético imenso: Elão e Madai. Esses 2 nomes representam mais do que apenas descendentes. Eles são as sementes que dariam origem ao antigo Império da Pérsia, o território que hoje conhecemos como Irã. Madai, filho de Jafé, foi o patriarca dos Medos, um povo rude, guerreiro e montanhês que se estabeleceu nas regiões frias e acidentadas do norte do atual Irã. Eles não construíram palácios de ouro nem pirâmides imponentes. Construíram resistência. Os Medos foram moldados pela dureza da terra e do clima. Eram independentes, organizados em clãs e difíceis de dominar. Já Elão, filho de Sem, ocupou a parte sudoeste, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Ali nasceu uma civilização rica, poderosa e temida, os Elamitas. Em Gênesis 14, encontramos a primeira grande guerra internacional registrada na Bíblia. Kedorlaomer, rei dos Elamitas, se une a outros 3 reis do Oriente para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades, escravizam povos e levam como prisioneiro Ló, sobrinho de Abraão. Foi nesse momento que os Elamitas deixaram de ser apenas uma genealogia e passaram a ser uma ameaça real ao povo de fé. Mas Abraão não se acovardou. Com apenas 318 servos, perseguiu os reis invasores durante a noite e os venceu, libertando Ló e os cativos. Essa vitória de Abraão não foi apenas militar, foi espiritual. Mostrou que, mesmo diante de uma coalizão de reinos orientais, o favor de Deus é mais forte do que qualquer exército. Mostrou que nenhuma potência, por mais poderosa que seja, pode prevalecer contra os propósitos divinos. E deixou uma mensagem que ecoa até hoje. O Oriente não está fora do plano de Deus, mas também não está acima da sua vontade. Com o passar dos séculos, os descendentes de Elão e Madai continuaram crescendo, se espalhando e se consolidando como nações distintas. Mas o mais surpreendente é que, mesmo sendo polos pagãos,
eles estavam sendo cuidadosamente posicionados por Deus na história. Era como se o palco do destino estivesse sendo montado, com cada tribo, cada aliança e cada rei desempenhando um papel invisível, mas essencial. Poucos percebem que a Bíblia não apenas menciona esses nomes antigos como curiosidades históricas. Ela os insere em um enredo narrativo muito maior, um enredo divino que conecta genealogias, impérios e profecias. Elão e Madai não são apenas os pais da Pérsia, são os elos que unem a origem da civilização oriental com os desígnios eternos do Criador. E aqui vai uma pergunta para você refletir e comentar abaixo. Você acredita que Deus ainda posiciona nações inteiras no cenário global para cumprir seu plano profético? Já pensou que tudo o que está acontecendo hoje pode ser parte de uma história escrita há milênios? Comente o que pensa e prepare-se, pois vamos ver como esses povos se uniram para formar um império que mudaria a história de Israel. Durante séculos, os descendentes de Elão e Madai caminharam em paralelo, como peças separadas de um grande quebra-cabeça divino. Mas chegou o momento em que Deus decidiu uni-las, e dessa união nasceu o Império Medo-Persa, uma força avassaladora, que se ergueria não apenas para conquistar reinos, mas para cumprir promessas eternas feitas ao seu povo. O tempo da Babilônia estava com os dias contados, e um novo protagonista surgia no palco da história: Ciro, o Grande, rei da Pérsia. Mas o mais impressionante não é o poder de Ciro, é o fato de que ele já havia sido profetizado 150 anos antes de nascer. No livro de Isaías, capítulo 45, Deus se refere a ele como o meu ungido. Um rei pagão que nem conhecia o Deus de Israel foi chamado pelo próprio nome, muito antes de existir. E sua missão era clara: libertar os cativos, reconstruir o templo e restaurar Jerusalém. Como isso era possível? Como alguém que sequer conhecia a fé de Israel foi usado como um instrumento de redenção? Enquanto Ciro se levantava como conquistador, outro personagem já havia sido posicionado por Deus dentro da Babilônia: Daniel. Um jovem hebreu, levado cativo ainda adolescente, que se recusou a se contaminar com os manjares do palácio. Daniel foi fiel no exílio, e por causa dessa fidelidade, recebeu um dom extraordinário: o de interpretar sonhos e visões que atravessariam gerações. Deus o colocou no coração do império mais poderoso da terra, e ali, em silêncio, Daniel começou a desvendar os códigos do tempo. Foi Daniel que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua composta por diferentes metais, simbolizando os reinos que viriam após a Babilônia. E entre eles, os braços e o peito de prata, representando a união dos medos e persas. A profecia foi clara: o império de ouro cairia, e em seu lugar, Deus levantaria outro, um império duplo, forte, mas inferior, que teria papel crucial na história de redenção do seu povo. E assim aconteceu. Babilônia caiu de forma quase sobrenatural. Naquela noite fatídica, enquanto o rei Belsazar zombava de Deus usando os utensílios sagrados do templo, uma mão invisível escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado para interpretar e revelou: o reino estava contado e seria entregue aos medos e persas. Na mesma noite, sem guerra, os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates e invadiram Babilônia silenciosamente. As portas estavam abertas. Deus já as havia escancarado. Mas Ciro não apenas conquistou, ele decretou o retorno dos judeus para Jerusalém, financiou a reconstrução do templo e enviou líderes com apoio real. Zorobabel, descendente de Davi, e o sumo sacerdote Josué foram os primeiros a colocar os fundamentos. Pela primeira vez na história, um império pagão não destruiu Israel. Ele o restaurou. Tudo como havia sido anunciado por Isaías, mais de um século antes. Isso não é só história, é um lembrete poderoso de que Deus move impérios, muda reis
e transforma até nações distantes em instrumentos da sua vontade. E agora eu te pergunto, você já pensou que o que hoje parece oposição pode na verdade ser um agente escondido da vontade de Deus? Comente aqui embaixo. O que mais te impressiona nessa conexão entre Ciro e Daniel? Vamos ler cada resposta. Após a ascensão gloriosa de Ciro e a libertação dos judeus, o Império Persa continuou a crescer em poder e influência. Sob o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, a capital foi estabelecida na grandiosa cidade de Suzã, no coração de Elão, atual sudoeste do Irã. E foi ali, nesse palácio cercado por esplendor, que se desenrolaria uma das histórias mais dramáticas e milagrosas da Bíblia. Uma história que quase terminou em genocídio, mas que revelou, mais uma vez, a mão invisível de Deus. Tudo começou com um gesto de desobediência. Durante uma festa que durou 6 meses, o rei Assuero decidiu exibir sua esposa, a rainha Vasti, perante todos os nobres do reino. Mas ela se recusou a aparecer. Humilhado diante do império, o rei a desterrou e iniciou a busca por uma nova rainha. Jovens virgens de todas as regiões foram trazidas ao palácio. Entre elas, estava uma jovem órfã judia chamada Hadassa, embora seu nome no palácio fosse Ester. Ester foi criada por seu primo Mardoqueu e entrou no palácio sem revelar sua verdadeira identidade. Sem saber que ela era judia, o rei Assuero a escolheu como rainha. Mas enquanto isso, nas sombras do poder, crescia uma ameaça mortal. Amã, um alto oficial do reino, descendente dos Amalequitas, os antigos inimigos de Israel. Quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Amã, o orgulho do homem se transformou em ódio. Mas ele não queria apenas destruir Mardoqueu, ele queria exterminar todo o povo judeu da Pérsia. Amã convenceu o rei a emitir um decreto selado com o anel real. Dentro de 12 meses, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, seriam exterminados. Um plano meticuloso, cruel e aparentemente impossível de reverter. O pânico se espalhou entre os judeus. Mardoqueu vestiu-se de pano de saco e cinzas e enviou uma mensagem desesperada a Ester. Era hora de agir. Mas havia um problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, e quem ousasse poderia ser morto instantaneamente. Ester hesitou, mas finalmente respondeu com uma das frases mais corajosas da Bíblia: "Se perecer, pereci." Ela se arriscou, entrou sem ser chamada, e, pela graça de Deus, o rei estendeu o cetro. O plano de Amã foi exposto, revertido, e ele mesmo foi enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. O decreto foi revogado, e os judeus puderam se defender. O que era para ser um dia de massacre se tornou uma festa de livramento, o Purim. Essa história não é apenas um relato antigo. Ela mostra que, mesmo no meio da conspiração mais sombria, Deus já havia posicionado alguém para salvar o seu povo. Mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência e que o Irã bíblico, a Pérsia, foi palco não apenas de juízo, mas de livramento. E agora eu te pergunto, você acredita que ainda hoje, em meio ao caos, Deus posiciona pessoas improváveis para salvar o seu povo? Comente aqui embaixo o que mais te tocou na história de Ester. Enquanto o Império Persa continuava a desenrolar-se como peça central do desígnio divino, outra passagem impactante começava a se revelar nas páginas das Escrituras. Nos Evangelhos, os magos do Oriente, sábios, astrônomos e sacerdotes vindos de terras longínquas, seguiram uma estrela que os conduziu até Belém, onde encontraram o recém-nascido Messias. Muitos estudiosos sugerem que esses magos viriam justamente da região que um dia foi a gloriosa Pérsia, uma terra cuja história já estava profundamente entrelaçada com as profecias bíblicas de Daniel e Isaías. Essa conexão, que une o antigo com o novo,
é uma das mais surpreendentes evidências de que a mão de Deus se estende através dos séculos. Os magos, homens de conhecimento e espiritualidade refinados, tinham acesso aos antigos pergaminhos e ensinamentos que remontavam às visões de Daniel. Em cada detalhe de sua jornada havia uma mensagem oculta. O nascimento do Filho de Deus seria o ponto culminante de um plano que unia impérios e povos distantes. Esse sinal, a estrela brilhante, não era apenas um fenômeno astronômico, mas o prenúncio de uma nova era. Por meio dela, o Império Persa, que havia sido usado para libertar e restaurar o povo de Deus, agora se conectava ao início da redenção final da humanidade. Nas antigas tradições da Pérsia, a observação dos astros era uma ciência sagrada, um meio de interpretar os desígnios divinos. Os magos, então, interpretaram a aparição daquela estrela como o sinal de que um grande acontecimento estava para se cumprir, algo que alteraria o curso da história. Essa interpretação não era fruto do acaso, era a culminação de séculos de estudo dos céus, dos profetas e dos mistérios guardados por gerações. Assim, a mesma terra que fora palco de grandes juízos e livramentos, agora se via novamente conectada com a promessa messiânica. A jornada desses sábios demonstra que Deus não se prende a fronteiras ou a credos terrestres. Ele opera de maneira soberana, utilizando até mesmo aquelas nações que, à primeira vista, parecem distantes de seus propósitos para anunciar a vinda do Salvador. A estrela que conduziu os magos serviu de elo entre o antigo e o novo, mostrando que o destino do Império Persa e o nascimento do Messias estão unidos em um mesmo decreto divino. É um lembrete de que a história se move sob a autoridade suprema do Criador e que seus sinais, quando compreendidos, ressoam eternamente. Essa conexão também revela a amplitude do plano divino. Os magos do Oriente não eram apenas visitantes ocasionais, eles representavam o conhecimento ancestral da região, carregando consigo tradições e sabedoria que remontavam aos dias de Daniel e Ciro. Dessa forma, o chamado Oriente transcendia a geografia e simbolizava toda uma herança espiritual enraizada num passado de revelações e milagres. Ao seguir a estrela, esses sábios deixaram de ser meros observadores para se tornarem participantes ativos no cumprimento das profecias. Eles trouxeram presentes que não eram apenas bens materiais, mas símbolos poderosos da realeza, do sacrifício e da adoração. A sua dedicação e fé, em meio às incertezas de uma era conturbada, ecoam como um chamado para que todos nós busquemos os sinais que Deus revela em nossas próprias vidas e nos tempos atuais. E eu te convido a refletir: você enxerga nos acontecimentos de hoje um sinal dessa mesma conexão eterna entre o passado profético e o presente? Comente abaixo o que essa jornada dos magos e a estrela do Messias despertam em você. E prepare-se, pois exploraremos a guerra de Gog e Magog e o destino final desse império milenar. Depois de ter sido instrumento de libertação, redenção e até adoração, a antiga Pérsia, o atual Irã, retorna às Escrituras de forma surpreendente no cenário dos últimos dias. Em Ezequiel 38, uma das passagens mais temidas e misteriosas do Antigo Testamento, Deus revela a formação de uma coalizão de nações contra Israel. E ali, entre os primeiros nomes citados, está a Pérsia. Sim, a mesma nação que restaurou o templo agora se levanta como inimiga profética. Como é possível que uma nação tão usada por Deus se torne parte de um exército que enfrentará o próprio povo escolhido? A profecia descreve uma aliança entre nações. Entre elas, Gog, Magog, Cuxi, Put, Gomer e Togarma, que se unirão para atacar Israel como uma tempestade que cobre a terra. Muitas interpretações associam Gog a uma figura de liderança vinda do norte, frequentemente ligada à região da Rússia ou de uma coalizão euroasiática. Pérsia aparece como um dos pilares dessa ofensiva, junto de regiões identificadas com o norte da África, o Cáucaso e partes da Ásia Menor. É uma descrição de guerra total, envolvendo diversas etnias, culturas e ideologias contra uma única nação, Israel.
Mas a Bíblia é clara. Essa guerra não terminará com a vitória da coalizão. Pelo contrário, ela marcará a intervenção direta de Deus na história da humanidade. Ezequiel narra terremotos, fogo do céu, confusão entre os exércitos e uma destruição tão intensa que as armas serão queimadas por 7 anos. Cadáveres cobrirão os campos e o nome de Gog será lembrado eternamente como símbolo do juízo divino. Pérsia, como parte dessa aliança, também será atingida. E o silêncio do céu dará lugar à manifestação da glória do Senhor entre as nações. No entanto, entre as linhas sombrias da profecia, uma promessa escondida brilha como um raio de esperança. Em Jeremias 40, 9, Deus declara: "Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão." Isso muda tudo, porque Elão, uma das tribos ancestrais do Irã, recebe de Deus não apenas o anúncio do juízo, mas também a semente de uma possível restauração. É uma profecia dual, juízo e misericórdia. Destruição, mas também possibilidade de retorno. Isso revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Mesmo quando corrige, ele não apaga a chance de redenção. E essa esperança se expande ainda mais em Zacarias 14, onde se diz que após a grande guerra, as nações que restarem subirão a Jerusalém ano após ano para adorar o Senhor e celebrar a festa dos tabernáculos. É possível e até provável que Elão, o antigo Irã, esteja entre essas nações sobreviventes. Isso significa que, apesar de participar da rebelião final contra Deus, essa terra também poderá ver a luz do arrependimento. O ciclo se completa: criação, redenção, queda, juízo e restauração. Essa trajetória do Irã bíblico é um espelho da humanidade. Uma nação que foi semente no Gênesis, libertadora no exílio, adoradora no nascimento do Messias e rebelde no fim dos tempos. Mas como toda a história escrita por Deus, ela não termina com a queda, termina com a graça. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Qual tem sido o nosso papel no plano divino? Estamos entre os que resistem ou entre os que se arrependem e retornam? Comente aqui abaixo. Você acredita que já estamos vendo os sinais dessa guerra profética se formando? E mais, você acredita que Deus ainda pode restaurar nações inteiras mesmo depois da rebelião? Escreva sua resposta. Queremos muito saber o que você pensa, porque agora, mais do que nunca, as profecias estão se ativando em silêncio. A história do Irã na Bíblia não é apenas sobre reis, guerras e profecias. Ela é um reflexo da alma humana. Uma nação que foi semente em Gênesis, arma de justiça em Isaías, cenário de milagres em Ester, mensageira do Messias em Mateus e inimiga nos dias de Ezequiel. Um ciclo completo de redenção, queda e restauração. Pérsia é o espelho de todos nós. Já fomos instrumentos de luz, já caminhamos na escuridão, já desafiamos o Criador. Mas ainda assim, a esperança permanece. Porque o Deus que julga é o mesmo que restaura. Ele quebra arcos, silencia exércitos, mas deixa aberta uma porta para quem deseja voltar. O destino do Irã é uma advertência para os impérios modernos, mas também é uma promessa para os corações quebrantados. Deus está escrevendo a história com mão firme, mas também com amor profundo. E quem lê com olhos espirituais percebe que o tempo está se esgotando e as peças já estão se posicionando. E agora, depois de tudo que ouvimos, uma pergunta permanece: em que parte dessa história você está? Você é como os magos que buscaram um rei com fé? Ou está entre os que se levantarão contra ele nos dias finais? A sua resposta muda tudo. Porque o plano de Deus está em movimento, mas ele ainda chama pessoas comuns para se tornarem parte de algo eterno. Será que é com você que ele está falando hoje? Se essa jornada te tocou de alguma forma, escreva nos comentários: eu quero fazer parte do plano de Deus. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para o tempo que estamos vivendo. E se você quer continuar explorando os sinais proféticos que estão se cumprindo hoje, não pare por aqui. Continue assistindo aos vídeos do canal. E não saia sem antes se inscrever aqui no canal Mundo do Saber, porque aqui é o espaço onde a fé encontra o entendimento. Toda semana trazemos revelações bíblicas profundas para que você cresça, compreenda e se prepare.
Que o Senhor te abençoe com discernimento, coragem e sede por conhecer a verdade.